Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos tratar sobre sofrimento versus merecimento. A frase "pare de sofrer", até infelizmente algumas igrejas utilizam esse slogan como se a vida pudesse ser sem sofrimento. Mas, por outro lado, quem é que gosta de sofrer? Se alguém gosta de sofrer, existe algo de errado com essa pessoa. Existe um sentimento de punição ou de culpa que a pessoa queira fazer consigo. Então isso não é normal. Todo ser humano, ninguém gosta de sofrer. Ninguém vai botar sua mão para queimar no fogo porque quer. Ninguém vai se lapiar porque deseja muito isso, né? Então, a partir daí a gente sabe que ninguém gosta de sofrer. Nós vamos continuar hoje ainda no livro de Jó, nos capítulos de 2 a 5, para a gente compreender um pouco mais sobre algumas crenças, algumas desconstruções desses pensamentos e algumas construções a respeito do sofrimento que a gente precisa fazer para a gente compreender e ter maturidade espiritual para enfrentar as adversidades da vida. Uma das primeiras coisas é que os amigos de Jó, quando eles chegaram para visitar Jó, souberam de sua desgraça, que ele tinha perdido tudo, tinha perdido os filhos, eles foram visitar Jó. Passaram 3 dias, rasgaram suas vestes como um sinal de solidariedade a Jó e ficaram 3 dias lá em silêncio, né, diante de Jó. Depois disso começa o período de argumentação entre o que Jó diz e entre o que os seus amigos dizem. E o que a gente vai tirar de lição de tudo isso? Então, a primeira coisa, os amigos de Jó, eles acreditavam que Jó estava sofrendo porque tinha pecado. Ele tinha errado, né? Então, essa também é uma verdade. Quando você vê alguém sofrendo, você pensa logo, ele deve ter feito alguma coisa para acontecer isso com ele. Então, a gente geralmente costuma ligar sofrimento com merecimento. A pessoa merece porque ela fez algo de errado, né? Então, os amigos de Jó tiveram o mesmo pensamento e disseram: Jó, se arrependa, Deus não é injusto, né? Então, essa é uma outra crença também que a gente tem. Deus não é injusto. Logo, se você está sofrendo, é porque você pecou, né? Essa também é uma outra crença que a gente tem muito enraizada na nossa mente. E uma terceira crença é que é o contrário. A gente pensa assim: eu sou uma pessoa boa, logo eu não mereço sofrer, né? Então, são 3 crenças que são muito enraizadas na realidade secular. E é nisso que a gente quer partir para algumas desconstruções, né? Para depois a gente fazer uma construção do pensamento. Então, uma primeira desconstrução. Jó, na realidade, o que a Bíblia diz é que Jó não pecou, ele era um homem íntegro e a gente sabe que isso era uma prova, né? Satanás colocou ele à prova e Deus permitiu essa provação. Então, Jó não pecou no sentido de que ele era um homem íntegro, né? Que ele é um homem pecador, lógico, como todos nós somos, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Jó não era um homem mau, né? Que merecia o sofrimento nesse sentido. Então, Jó não pecou naquela ocasião, logo os bons sofrem. Se Jó era um homem íntegro e ele não pecou, ele não tinha perdido seus bens, não tinha perdido seus filhos, não estava cheio de chagas, não era por um castigo, né? Por algo que ele havia feito. Então, uma desconstrução, Jó não pecou, logo os bons também sofrem, né? Então a gente precisa compreender essa realidade. Outra coisa, Deus é justo, isso é uma verdade, mas o mundo é injusto, o mundo é imperfeito, como eu já tratei no vídeo passado. Então nós precisamos ter compreensão, maturidade para entender isso. Então, um desses itens de que Deus é justo, mas o mundo é injusto, é que nós temos livre-arbítrio. Todo ser humano pode escolher entre o bem e o mal, né? Eu poderia citar inúmeros exemplos sobre isso. Eu vou citar apenas 2. Um ladrão. Se Deus é justo, então tudo que o ladrão fizer, a culpa não será dele, porque está tudo orquestrado por Deus, né? Então nós não temos culpa de nada, então não devemos nem prender o ladrão. Não, o ladrão ele tem livre-arbítrio. Nós todos temos livre-arbítrio de conhecer entre escolher o bem e o mal.
Veja bem, tem gente que está desempregado, mendigos, passando por pobreza, encontra, já vimos vários casos nisso nos jornais, encontra 300 mil reais, uma bolsa e devolve aquele dinheiro, porque a integridade está no seu coração e não no fato dele estar desempregado ou ser um mendigo. Então, por isso nós temos o livre-arbítrio. O caráter não está junto com a riqueza, né? Você pode ser pobre e ser bom caráter, como você pode ser rico e ser bom caráter também. Outra coisa, nós julgamos pela aparência, Deus julga pelo coração. Não é à toa que Deus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é o fato de você estar na igreja todos os domingos que vai fazer você estar diante de Deus de consciência limpa, mas sim o coração, a misericórdia. Então, Deus tem um outro tipo de julgamento. Nós costumamos julgar pela letra, né? Diretamente pela letra. Deus julga pelo coração. Deus julga. A misericórdia para Deus é muito mais importante do que a letra em si. Por isso que em Mateus também fala, qual de vós, se cair um boi ou um filho num poço no dia de sábado, vai deixá-lo até o domingo? Porque eles costumavam guardar o sábado, os fariseus, né? Mas não é o sábado em si que é mais importante. Mas o mais importante naquele momento era o que era valioso. Era tirar o boi, era tirar o filho, mesmo em dia de sábado. Então, para Deus, é mais importante a misericórdia do que a letra, do que a regra. E isso a gente precisa ter claro também. Então, Deus tem o seu sistema de recompensa. Também isso é outra coisa que a gente precisa entender, né? O nosso sistema de castigo, de julgamento é um pouco diferente de Deus. E a gente tem que confiar no julgamento de Deus. Então, Deus, às vezes, ele faz milagres hoje em dia, né? Aqui na Terra, para provar a sua divindade. Mas nem todos são curados, né? Alguns são, alguns não são. Isso é injusto? Não. É um sistema de Deus. Agora, lá no céu, sim, haverá um sistema de recompensa completo, né? Onde haverá a sua justiça. Isso também é um ponto para um outro assunto. Enfim, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é que nessa construção, agora desconstruímos alguns conceitos, agora vamos terminar de construir alguns conceitos. Quando sofrer, você precisa se perguntar, eu mereço? Se eu mereço, é porque tem alguma falha, algum pecado que eu preciso corrigir. Se eu estou sofrendo e não mereço, é porque há um passo de maturidade que eu preciso dar na minha vida, né? É um passo de maturidade, é uma provação que eu preciso passar. E por fim, nós precisamos ter no sofrimento uma fé racional, né? Uma fé criteriosa e não aquela coisa infantil. Ah, estou sofrendo, então Deus não me ama. Então não é por esse caminho que precisamos ir. Estou sofrendo? Deus está comigo. E em algum momento Ele vai me ajudar a tirar desse sofrimento, porque Deus me prometeu o quê? No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E outra coisa que ele não disse que nós não íamos sofrer, nem parar de sofrer aqui na terra. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, sofrimento não tem a ver com o merecimento. Sofrimento tem a ver com as provações da vida. Mas em tudo isso tem uma fé racional, uma fé criteriosa e uma fé com maturidade para enfrentar as bonanças, mas também as adversidades da vida, como Jó enfrentou. Que Deus te abençoe.